Bora, família! Professor Gilbert de História na área. Pessoal, seguinte, tá? Muita atenção nessa aula de hoje. Por quê? Porque a gente vai falar sobre Olinda e Recife. Tema forte, tema quente, tema que se fará presente na sua prova do concurso da Polícia Militar de Pernambuco em 2024, tá? Então, muita atenção. Tome nota que vamos embora atrás de gabaritar a questão. Pessoal, há um exercício que é parte integrante do processo de aprendizagem, é a repetição, tá? E aulas anteriores eu já falei disso, mas eu vou te recordar. Lembre-se que em 1534, a coroa portuguesa promoveu a criação do sistema de capitanias hereditárias. Seu objetivo, empreender o processo de colonização do Brasil. Para tal, foi promovida a descentralização da administração, uma vez que o território foi dividido em 15 lotes de terras, e esses lotes de terras foram entregues a capitães donatários. Isso é a história do Brasil, bebê. Mas a tua prova é sobre a história de Pernambuco. Então vem cá, vamos olhar para a capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco é constituída como uma nova Lusitânia. Lusitânia. Luso, Portugal. O que seria a nova Lusitânia? A extensão de Portugal, o anexo de Portugal, tá? Lembre-se que a capitania de Pernambuco foi entregue ao capitão donatário Duarte Coelho. Inclusive, em aulas anteriores, já falamos sobre a biografia de Duarte Coelho, tá? Lembre-se que esses territórios foram entregues a membros da pequena nobreza, a burocratas, a comerciantes. Lembre-se também que a vida na capitania ela era regida por dois documentos, tá? Um chamado Carta Foral, que estabelecia os direitos e deveres do donatário em relação a Portugal, e um outro documento chamado de Carta de Doação. Esse documento estabelecia a doação de 6 marias, ou seja, determinava onde começava, onde terminava a capitania, a quem aquela capitania seria entregue, ou seja, a posse daquela capitania ficaria com quem. E, consequentemente, o objetivo era atuar no processo de colonização do território. Lembre-se que Duarte Coelho não recebeu dinheiro de Portugal, ou seja, ele deveria fazer uso de capitais próprios, ou seja, ele tinha de retirar dinheiro do próprio bolso. Até aqui tá filé, né? É dever do capitão donatário atuar no processo de fundação de vilas e cidades. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Vila de Olinda, tá? Mas é importante que você conheça essa estrutura. Toda vila, toda cidade, ela era acompanhada da construção de uma estrutura administrativa. Que estrutura administrativa era essa? Ó, era necessário ter um capitão-mor. Professor, o que é o capitão-mor? O primeiro capitão, o cara que é responsável pela defesa do território, tá? Toda vila, toda cidade deveria ter um ouvidor-mor. O ouvidor é o cara que vai ouvir o problema do povo. O ouvidor é o responsável pela justiça. Um provedor-mor, o primeiro provedor, é o cara responsável pelos provimentos. O provedor é o cara que vai atuar na cobrança de impostos, tá? Toda vila, toda cidade deveria ter uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ela era formada pelos homens bons. Professor, quem eram os homens bons? Ah, já sei, professor. Eram pessoas boas, pessoas da igreja, pessoas que ajudavam o próximo. Não, os homens bons eram membros das elites, integravam as câmaras, não recebiam salários, estavam ali interessados em lutar em prol dos próprios interesses, tá? Era importante também que toda vila e toda cidade tivesse um pelourinho. Gilbert, o que é um pelourinho? Um símbolo de poder, um símbolo de autonomia. Uma parede bem grande, cravada ali nas imediações centrais da vila, um tronco. Era o local onde você castigava os transgressores da lei. Diga-se de passagem, tá? Ah, professor, saquei. Então, vamos falar da capitania de Pernambuco. Gente, quando a gente fala de Pernambuco, na sua cabeça você pensa em 2 cidades. Diga quais são. Exatamente. Ouvi você gritar daí. Recife e Olinda, tá? Mas, quando nós falamos das primeiras áreas ocupadas, das primeiras vilas constituídas em Pernambuco, merece destaque
a Vila dos Santos Cosme e Damião, atual município de Igaraçu. Eu falei Recife? Não, né? Ó, se liga. Temos outra que merece muito o nosso olhar. Ela é a protagonista da aula de hoje. Estamos falando dela. Estamos falando da Vila de Olinda, tá? Então, perceba, primeiras vilas constituídas na capitania de Pernambuco. São elas a Vila de Igaraçu e a Vila de Olinda. Ô Gilbert, e Recife? Não era vila? Pessoal, Recife oficialmente recebe a titulação de vila lá na época da Guerra dos Mascates. Inclusive, tem uma aula específica para a gente tratar da Guerra dos Mascates. Mas, professor, eu já estou estudando. Eu sou quase um ninja em História de Pernambuco. Professor, já me sinto fardado com aquele manto da Polícia Militar de Pernambuco. E nos meus estudos eu vi que o aniversário de Recife é o mesmo aniversário de Olinda, tá? Guarde essa informação. Em breve, falaremos. Ó, que lindo. Bateu o cebolinho. Em breve, falaremos sobre isso. Tá, professor, eu quero saber agora. Eu estou ansioso. Tá bom, vou lhe dar o spoiler, tá? O spoiler é o seguinte, pessoal. Existe um documento chamado Foral de Olinda que fala da criação da Vila de Olinda. E que, paralelo a isso, na narrativa da criação da Vila de Olinda, o documento cita o Porto dos Arrecifes, que mediante uma interpretação, isso nos leva a crer que ele estava falando de Recife. Tanto que o aniversário de Recife e Olinda é comemorado no mesmo dia. Quando, professor? No dia 12 de março. Esse documento que eu estou te falando é de 1537. Agora, que fique bem claro, no documento de 1537, fala-se da fundação da Vila de Olinda, mas não se fala da fundação da Vila do Recife. Como eu te disse, Recife oficialmente só vira vila lá nas imediações da Guerra dos Mascates. Mas tudo indica que aquela região da Vila dos Arrecifes era um local já ocupado por alguns pescadores. Oficialmente vila não era, tá? Guarde essa informação que ela é relevante. Eu estou falando de um documento oficial expedido pela coroa portuguesa. E esse documento diz que Olinda vira vila em 15 de março de 1537, tá? Ponto importante, você não pode esquecer, tá? No retorno de Duarte da Costa para Portugal, existiam alguns conflitos entre Duarte da Costa e o rei de Portugal. A administração da capitania de Pernambuco ficou com a sua esposa, grife isso é importante, isso é questão de prova. Professor, quem era a esposa de Duarte Coelho? Uma jovem, quando eu falo jovem, uma jovem com apenas 18 anos de idade. Lembro demais quando eu tinha essa idade. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha 18 anos, tá? Muita jovialidade, muita juventude, não tinha o réu no bolso, mas me divertia demais, tá? Continuo sem ter, mas tudo bem. Ó, repara, quem era a esposa de Duarte Coelho? Já ouvi você gritar daí, isso é questão de prova. Brits de Albuquerque. Caraca, professor, então tu quer dizer que a capitania de Pernambuco chegou a ser governada por uma mulher? Sim. Quem era ela? Brits de Albuquerque, tá? Lembre-se que quando a Brits de Albuquerque veio com ela também o seu irmão Jerônimo de Albuquerque, o cara que vai receber a estigma do Adão Pernambucano. Daqui a pouquinho eu falo do Adão Pernambucano, tá? Galera, se liga, informação importante. Eu tô aqui, tô de brincadeira, mas isso é questão de prova, meu querido. Ó, pontos importantes. Quando a gente fala da estrutura, professor, que estrutura é essa? A estrutura do processo de colonização, em alguns casos, o que é que eu tenho? Uma aldeia transformava-se em povoado, o povoado transformava-se em vila e, posteriormente, transformava-se em cidade. Mais uma vez, para ser vila ou cidade, era necessário a montagem dessa estrutura que eu estou te mostrando. Ter um capitão-mor, um ouvidor, um provedor, Câmara Municipal e um pelourinho, tá? Há alguns casos de cidades que nunca passaram pelo estágio de vila.
A exemplo, eu posso citar a atual cidade de João Pessoa. João Pessoa desconheceu o estágio de vila, já nasceu como cidade. O que hoje é João Pessoa recebeu investimentos diretos da coroa portuguesa. Por quê? Porque a capitania real da Paraíba, ela é constituída anos após a criação do sistema de capitanias hereditárias, só em 1574. Daí, ela recebe investimentos diretos do rei de Portugal. No caso da capitania de Pernambuco, quem teve que gastar para desenvolvê-la durante a capitania foi o donatário. Quem? Deixa eu ouvir gritar aí. Duarte Coelho. Beleza? Professor, me fale da origem do nome de Olinda. Pessoal, aqui é o seguinte, tá? Eu tenho várias versões. Eu vou te mostrar a versão oficial. Na próxima aula, que é daqui a pouco, aí a gente vai estabelecer as comparações entre essas versões, tá? Mas te mostrando a versão oficial, uma versão romântica. Atribui-se o nome da cidade de Olinda ao senhor Duarte Coelho. Duarte Coelho, quando caminhava ali por Olinda, ele teria dito: "Oh, lindo local para se construir uma vila! Oh, lindo local para se construir uma cidade." Daí o nome Olinda. Gilber, e o local é lindo mesmo? É bonito de verdade, tá? Se você for ali na parte alta de Olinda, você tem uma vista fantástica. Você tem uma vista fenomenal. Você vê o mar, você vê o rio, você vê a cidade do Recife, local onde estava o Porto dos Arrecifes, tá? Gilber, me fala daquela região. Ó, pessoal, é o seguinte, localização geográfica elevada. Quanto mais alto você está, maior o seu ângulo de visão. Isso favorecia a defesa do território. A região era abundante em pedra, água, cal, matérias-primas que seriam utilizadas na edificação, na construção da vila, na construção da cidade. Então, o local é bonito de verdade, é top team e fashion, é maravilhoso. Essa daqui é uma versão, tá? A versão oficial que atribui o nome a Duarte Coelho, tá? Pontos importantes que você não pode esquecer. Pessoal, antes de 1535, já existiam pessoas ocupando aqueles espaços, aquela região ali de Olinda. Mas, em 1535, foi criado o povoado de Olinda, tá certo? Somente só, em 1537, foi criada a Vila de Olinda, em 12 de março de 1537. Professor, qual é a prova? A prova é o Foral de Olinda, o documento oficial que culmina com a criação da Vila de Olinda. E como eu te disse, esse dia, meus queridos, é o aniversário da cidade. Beleza? Top Team Fashion. Seguinte, vamos agora para a parte 2. Se liga!